Pronto, vamos lá. É, então, hoje eu vou tentar mostrar para vocês, né, uma nova forma de representar documentos, beleza? Então, a gente vai tentar dar uma continuidade no que a gente já viu. Então, a gente vai falar, revisar um pouco do conceito de Bag of Words, do TF-ADF, e vai chegar aqui também a falar rapidamente do conceito eh, digamos, representação, de transformação, né, também de vetores para chegar em um novo vetor que ele consiga ter uma representação ainda mais, com a qualidade ainda melhor dos textos, né? Então a gente meio que vai fazer uma sequência de transformação até chegar no LSI. Confirmar o nome dele, é o LSI, beleza? E aí, a partir do LSI, a gente vai tentar fazer a clusterização de uma base de dados, né? E aí, no finalzinho, eu vou tentar fazer uma prática livre com vocês, para a gente pegar uma base. Eu vou trabalhar hoje com uma base de dados mais simples, e aí, no final, a gente vai fazer uma prática livre para aproveitar aquela base de dados de sentimentos e tentar fazer digamos, uma avaliação dessa representação com uma base de dados maior, né? Então, a primeira etapa aqui vai ser uma base didática, bem didática, e a segunda etapa é com a base de dados um pouquinho mais sofisticada. Então, vamos lá. É, botar aqui, clusterização, agrupamento, LSI, certo? De doc. Então, a gente vai chegar e neste hum, nesta técnica, né? A gente vai usar a biblioteca nova, como eu tinha falado para vocês, né? O GSIM, para representar nesse formato e a partir desse formato a gente fazer o nosso agrupamento, beleza? Por enquanto usando caminhos mesmo. Então vamos lá. Então a sequência agora vai ser um pouquinho mais rápida, a gente vai meio que revisar os conceitos que a gente já viu antes a partir dessa biblioteca, beleza? Então vamos lá. Cortar aqui algumas ferramentazinhas. Isso aqui é só para ajudar na impressão, para imprimir aqui é, imprimir os nossos objetos lá na frente, né? Alguns objetos que serão gerados aí no decorrer do processo. Vamos relembrar o conceito de documento, né? Aqui, ó, a gente tem a ideia de documento. O documento pode ser uma frase ou uma sequência de palavras aí, né? Pode ter pontuação, vírgula, parágrafo. Um pode ser um parágrafo, né? Dois. Né? Então, nesse caso aqui, é uma frase simples. Né? Então, a sequência aí de palavras a gente vai considerar, nesse contexto aqui, um documento. Beleza? A gente tem também a ideia de coleção de documentos. Né? A gente falou rapidamente desse corpus, né? Lá nos primeiros encontros. Então, a gente vai voltar aqui para esse conceito de corpus. Beleza? E aí lembrar que o corpus é uma coleção de documentos. Né? Aqui tem algumas frasezinhas, mas pode ser um pouquinho maior, né? Essa sequência aqui de palavras. Então a gente tem também nosso, nossa sequência de documentos, beleza? Lembrando que essa sequência aqui, ó, que eu estou trazendo para vocês, eu extraí do Gensim, uma biblioteca é, para processamento de linguagem natural e representação de documentos. Então, vou botar aqui fonte, deixar aí guardado aí para você. Professor, Oi? compartilhe, por favor, esses textos no chat. Ótimo, ótimo. Eu vou compartilhar aqui o link também com vocês. Ou vocês preferem que eu vá compartilhando os textozinhos? Acho que aqui dá certo, né? Nessa primeira parte, realmente, eu vou um pouquinho mais.
mais rápido em termos de código, né? Porque aqui a gente vai realmente ver ver aqueles conceitos que a gente já viu, só que aqui com uma outra forma de escrever, com outra biblioteca, beleza? Que essa biblioteca eu usei justamente para chegar no LSI, que digamos que é uma representação um pouquinho mais sofisticada aí para documentos. Bom, então a gente tem a coleção de documentos. Aí, ok, o que é que eu posso fazer com esses documentos, né? Eu posso fazer um pré-processamento para excluir ou retirar algumas palavrinhas que não são tão relevantes assim, né, para a compreensão do documento, né? Lá até nos primeiros dias a gente já fez um pré-processamento de forma bem detalhada. Aqui eu vou trazer um processamento um pouquinho mais, digamos, mais simples. É, pronto. Então, aqui eu vou retirar, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, eu vou começar o processamento, eu vou definir aqui, ó, uma lista de stop words. Aqui eu criei um conjunto simples, né, que é basicamente analisando o que está aqui, né? Na verdade, o que está esse texto aqui, ó, essas palavras que estão aqui nesse trecho, elas são as stop words, considerando esse contexto aqui, né? A gente viu que tem a NLTK, por exemplo, a gente tem já um conjunto de top words prontos, né? Mas aqui é mais para um exemplo didático mesmo, para a gente poder ir entendendo mais o processo, certo? A ideia é que a gente consiga refletir mais sobre o processo de como chegar numa representação de documento e gerar essa clusterização. Olivaldo, mas stop list é uma variável ou também vem de alguma biblioteca? Tipo stop words? Foi criado aqui agora, tá vendo? Ah, sim. Tá vendo? Stop list, eu peguei esse set para transformar em um conjunto, só que eu fiz o split dessas aqui, ó, que tem quais são esses stop words, o stop list, né? Eu tenho for, tenho a, of, the, O and, split to, faz essa in. separação, né? O split Ou divide, né? Considerando o divide. espaço. Aí ele vai dividir em uma Hum. sequência, né? Se a gente testar ele aqui, ó. Quem é esse, só para a gente observar, quem é esse set aí, né? Quem é esse set? A gente fazer um testezinho aqui, a gente vai observar quem é esse set. O que ele faz, né? Então ele realmente quebra cada palavrinha dessa, considerando, né? O split, na verdade, o split quebra, considerando espaço e gera um conjunto aqui, né? Com essas palavrinhas aí. Aí eu faço aquela varredura, né? Em cima do meu, como é que diz? Do meu documento, né? E aí vou quebrando ele em pedaços aí. Beleza? O que eu tenho, ó? Texto para os textos, né? Textos, eles serão o corpo, né? A coleção de texto, né? Eu vou olhar a coleção de texto. Para cada documento na coleção de texto, né? O que eu vou fazer? Eu vou olhar cada palavra dentro dessa coleção, dessa coleção, né? Dentro dessa coleção, eu olho cada documento, que seria cada frase nesse caso, né? Cada documento, né? Então, para cada documento ou cada frase, eu vou colocar em caixa baixa, né? Minúsculo, e vou fazer o split também, vou retirar, né? Vou quebrar, né? E quebrar por espaço também, né? E eu vou colocar como é que diz? Essa palavrinha, né? Que eu quebrei aí, né? Que eu separei, e vou quebrar e recuperar, ou vou usar se ela não estiver nesse stop list, né? Esse códigozinho a gente viu naquelas primeiras aulas para fazer o tratamento, realmente, um pré-processamento, né? Aí aqui tem uma forma de fazer também
aquela contagem de palavras, né? Para fazer o nosso back of words. Então, aqui embaixo, eu vou fazer vou retirar isso aqui. Aqui na sequência, eu vou fazer uma contagem, beleza? Pega um objeto de dicionário, né? Que para criar um dicionário, eu vou criar um dicionário. Como é que eu crio esse dicionário? Eu gerei o texto, né? Só para vocês verem o que é esse texto aí, né? Vamos só investigar o que é que esse texto é. Ups. Quem é esse texto aí? Vamos investigar quem é esse texto. Aí texto, de fato, já é o resultado, né? Textos, na verdade, já é o resultado aí desse tratamento, né? Tá vendo? Então, ele saiu desse formato de várias frases, né? Dentro dessa coleção, né? Então, tem uma coleção de documentos e aí, depois de tratado, fica uma coleção de palavras, né? Já tratadas. E aqui, nesses textos, né? Nessa matriz aqui agora, né? Uma matriz de palavras, em cada linha dessa matriz aqui era um documento, era uma frase lá em cima. Uma frase dessa. Então, aqui eu já tenho só as palavrinhas para poder fazer um tratamento. Aí agora eu vou tentar construir o dicionário, né? Como é que eu vou construir esse dicionário? Então, eu peguei aqui um objeto dicionário, né? E aí eu vou montar esse dicionário. Aí esse dicionário, eu tenho... cada palavrinha dessa vai virar um token, né? Vai virar uma identificação aí para essa palavra, né? Então, eu tenho aqui o token, né? Que aí eu consigo acessar esse dicionário através do token, né? E aí eu posso fazer um contador, né? Então, na verdade, eu vou varrer todas as, a, a, as frases, ou seja, todos os documentos, colocar aqui em texto, né? Em texto, eu vou passar por cada palavrinha, ou seja, por cada token, né? E vou contar quantas vezes ele aparece aí no meu, digamos, na minha coleção de documentos. Então eu tenho uma ideia geral de quantas vezes aparece, né? Cada uma dessas palavras. Beleza? Professor, tem palavras aí que estão no singular e no plural. Seria interessante reduzir ao radical essas palavras antes de fazer o dicionário? É interessante. Nesse caso aqui, que estou indo um pouquinho mais, digamos, mais rápido, né? Eu vou acabar não fazendo, mas para fazer um tratamento melhor, seria interessante fazer essa separação na verdade, fazer o stem, né? Que aí eu consigo extrair a raiz, aí eu teria uma qualidade maior. Aí, por outro lado, como essa base de dados é bem pequenininha, então, assim, não atrapalharia muito, né? A, a, a geração do resultado. Mas acho que se a gente quiser ter uma qualidade melhor, né, do resultado, é bom a gente aplicar o stem também. Beleza? Aí, por outro lado, eu vou aplicar o TF-ADF, que ele ajuda a gerar uma relevância também para esses tokens, né, para essas palavras. Beleza? Então, a gente vai ver ali, ó, que um tratamento que a gente vai fazer agora também, ó. Eu vou arrancar as palavras que aparecem uma vez só. Beleza? Fazer um tratamentozinho aqui, aí esse tratamento é bem contextualizado para essa base de dados, né? Então, para melhorar um pouquinho a qualidade, eu vou arrancar as palavras que aparecem uma vez só. Então, as palavras que aparecem duas vezes ou mais ficam. As palavras que aparecem uma vez só, elas serão eliminadas. Elas não serão, digamos, utilizadas. Elas serão descartadas. Beleza? Então, aí eu tenho lá, né, no meu dicionário, tá vendo? No meu dicionário, se aquele token tiver frequência maior que 1, né? Então, eu vou manter esse token, né? Então, para todos os documentos, né, todos os textos, ou todas as frases dentro desse objeto maior, né, que a gente tinha usado lá, né, depois de transformação ele virou texto, né? Então, para cada uma dessa linha, né, para cada uma dessa linha vai virar esse texto,
E aí esse texto, eu vou analisar a frequência do token que está nesse texto e se ele aparecer mais de uma vez, ele continua aqui, senão ele não será inserido aqui, né? E aí eu vou ter esse corpus processado e vai ficar aqui nesse formato, tá vendo? Então, ó, olha aqui, talvez aquelas palavras, né, que estavam no plural, Google. Tu lembra qual foi a palavra que estava no plural? Tu conseguiu identificar? Ela deve ter sido eliminada, né? Acredito que sim, professor. Que aí agora ficou, digamos, uma representação realmente um pouco mais compacta com esse tratamento. Então, o legal também é que o tratamento que a gente vai fazer em cima do texto é bom que ele seja, o interessante é que ele seja bem contextualizado, né? Qual o tipo de problema? Qual o tipo de problema, né? Quais são as características dessa base de dados que eu estou tratando? Então, isso leva a gente a fazer algumas escolhas também sobre o tratamento, né? Mas, de modo geral, fazer o STEM é uma opção interessante, né? Tirar o radical, você vai gerar realmente uma, uma diminuição aí bem considerável da quantidade de palavras, né, que podem representar a mesma coisa, é, gerando uma representação, digamos, você acaba gerando uma representação menor, né, uma palavra, ela será, um token será capaz de representar uma quantidade maior de palavras, né, com stem, né. Sem stem, você vai acabar meio que repetindo palavras que são bem parecidas, elas vão aparecer de forma mais recorrente aí, né, e terão dois tokens, né, ou mais de um token para aquela palavra que tem um significado parecido, para um conjunto de palavras que tem um significado parecido. Beleza? Então, vamos lá. Aí o que eu vou fazer agora é começar a utilizar essa minha biblioteca Gensim. Aí dessa biblioteca, o que eu vou aproveitar agora? Eu vou aproveitar aqui esse objeto corpora, né? E aí usar um dicionário dele, né? Então, aquele dicionário que eu tinha criado lá na frente, agora eu vou criar um dicionário mais compatível aí com essa, digamos, com essa biblioteca Gensim, né? Que agora a gente vai começar a usar mais recursos do Gensim. Beleza? Aí o que é interessante também é, ok, aqui não dá para ver tudo, mas eu posso, por exemplo, ó, com essa biblioteca, eu consigo fazer uma impressão, né? Eu quero saber, ok, de fato, o que é que ficou aí de relevante, o que é que ficou de relevante em termos de tokens, né? Quais foram os tokens que ficaram aqui depois de todo esse pré-processamento e depois da extração aí do que não era tão relevante assim. Aí ficaram esses tokens aqui, né? E aí eu tenho um identificador do token, né? E tenho também quem é um token, ou seja, quem é a palavra. Então, praticamente ficaram, acho que dos 0 ao 11, ficaram 12 tokens, né? Para esse texto todo aqui, ó, né? Para essa coleção toda aqui, né? De documentos. Que a ideia, assim, né, a ideia inicial é realmente que seja pequena para a gente fazer mais uma evolução aí conceitual desse processo, né? Então a gente conseguiu manter cerca de 12 tokens que teoricamente são aí, né, os mais relevantes para esse contexto aqui, né, dessa coleção de documentos. Beleza. Então agora eu vou tentar criar agora um bag of words, né? Fazer um bag of words aí do Por que o computer deu 0? só o índice, quando eu recriei aqui, tá vendo? Aí eu reorganizei. Mas esse 0 significa o índice dele, tá vendo? É o índice, ok. é o índice. É o dicionário. Agora eu tô vendo o dicionário, entendeu? Eu tô vendo o dicionário e aí tô vendo qual é o índice, né? O número que equivale àquele token. Aqui é só um número, né? É o identificador. O computador, né? O computer. É o quê? É o identificador 0. Ok, Né? entendido. Show. Pronto. Aí agora eu vou fazer um bag of word e vou mostrar aqui
um exemplo de bag of holding para, teoricamente, uma palavra, uma frase nova, né? Considerando já essa representação que eu tenho, eu consigo fazer uma representação de novas frases, né, novos textos, novos documentos que estão chegando. Ok, consigo fazer a representação. Como é que vai ficar esses novos documentos, né, considerando aí o meu bag of words, né, feito a partir dessa biblioteca Gensim e desse objeto aí de dicionário, né? Então, usando o Gensim, né, como é que... Usando o Gensim e usando esse dicionário que eu tenho aqui, né? Eu tenho esse dicionário, agora eu vou fazer o bag of words dele. Aí ele deu esse númerozinho aqui, também deu 0, 1 e 1, 1. O que é que significa essa estrutura de dados aqui? Aqui é justamente aquele índice do vetor, tá vendo? O 0, quem é o 0? O 0 é computador, tá vendo? E o 1, coincidentemente, foi logo os dois seguidos, né? O 1 é o human, né? De fato, realmente tem computador, human, e não tem interaction, né? Interaction ali foi descartado aí, né? A gente pode até fazer um teste aqui, ó, e modificar um pouco. Na verdade, criar uma frase nova e pedir para ele gerar Essa new doc, professor, é como se fosse a frase teste, né? Você está uma testando. frase de teste para a gente ver como é que fica essa representação, né, de, digamos, bag of words, ou seja, praticamente contador de palavras, né, para a frase que aparece aqui, né? Se eu E onde fazer foi que você criou o vetor, a matriz dessas palavras? e- é, pronto, aí a matriz tu fala que realmente esse dicionário aqui, né? Esse dicionário, ele não era um teste só, não? Isso, de onde é que veio esse dicionário? Então vamos voltar aqui, ó. É, eu fiz aqui, aqui o texto sem o tratamento, né? Uhum. Aí aqui eu fiz o tratamento e aí sobrou essas palavras aqui, tá vendo? Aí Certo. dessas palavras é de fato em que eu vou fazer digamos, o meu dicionário, usando aqui a representação do Gensim. O Eu estava dicionário, comparando com aquele outro exemplo é, do trabalho da gente, né? Lá você é, tinha que transformar em vetor, né? O array. Aqui não. isso. Aqui ele usou essa representação aqui de matriz espaço, tá vendo? Certo. Então aqui é uma matriz espaço, ele diz, isso aqui aqui como é que como é que a gente lê isso aqui? No índice 0, aqui na verdade, a ideia é que eu tenho aqui, ó, do 0 ao 11, tá vendo? Eu tenho do 0 ao 11. Uhum. Esse vetor aqui é de 0 a 11. Só que ele está fazendo uma representação em matriz espaço. Como todo mundo, ele só vai mostrar quem não é 0, entendeu? Quem não for 0, ele mostra. Então a gente pode, por exemplo, pegar aqui um novo, vamos tentar pegar outro exemplo. Eu vou fazer uma frase aqui e vou tentar, a partir de Human Computer, alguma coisa aqui. Esse alguma coisa, eu vou tentar fazer a partir Human Computer, Time. dessas palavras que estão em time, né? Time. Vou botar aqui, ó. Time, for uma frase aqui, sei lá, meio doida aqui. Só pra gente testar. Pronto, aí já apareceu aqui, ó, mais uma dupla aqui, né? Uma tupla, né? Aí essa dupla aqui, na verdade, diz o quê? Ó? No índice 6, eu achei uma palavra. Bota aqui, ó. Time and time. Tô construindo frases estranhas aqui mesmo, só pra gente testar. Time and time for computer. Ó, aí, tá vendo aí o contador, ó. Dois, Uhum. porque de fato, para esse token aqui, que ele tem o identificador 6, né? Quantas vezes ele aparece? Quem é o identificador 6? A gente vai lá no dicionário e vê quem é. Tá vendo? O 6. O 6 é o token time, a palavra time. Beleza? De alguma forma, a gente criou um dicionário usando essa biblioteca, né? Collections. Aí depois, provavelmente deve ser o dicionário padrão lá do Python, talvez, ou mais comum do Python, não sei. E aí a gente acabou criando outro dicionário, só que agora do Gensim. Aí nesse dicionário Gensim, ele pegou justamente esse texto aqui
processado, né? Limpo, né? Eu peguei essa estrutura aqui já limpa, né? Retirei todos os tokens que não eram tão interessantes e aí transformei em um novo, digamos, uma nova, digamos, estrutura de dados em que cada linha, de fato, é uma frase processada, né? E eu tenho aqui várias linhas. E aí ele fez o dicionário e encontrou um novo dicionário para essa estrutura já, digamos, pré-processada. Beleza? Ficou claro aí? Beleza. A ideia é que vocês entendam mais o processo, né? Essa biblioteca aqui, o Gensim, de alguma forma ela é nova para mim. Então, todos os detalhes ainda não estudei em detalhes da linguagem. A outra biblioteca, né, o NLTK, eu já estava estudando ela há mais tempo. Essa aqui eu tenho um pouco menos de contato. Mas o processo é praticamente o mesmo, né? O que é que a gente fez, né? Só recapitulando. Eu peguei lá uma coleção de documentos, né? Organizei aqui dessa maneira. Fiz um pré-processamento, né? Aqui eu fiz uma conta, depois do processamento, eu também fiz a contagem, né? De palavras. Acabei construindo um dicionário. Aí o que acontece? Se a gente lembrar lá digamos, das explicações que eu fiz lá atrás, como é que era fazer a explicação? Pessoal, imagine que eu tenho uma tabela em que cada coluna da tabela vai ser uma palavrinha, né? Só que aqui ele já mostrou essa abstração de tabela aí, né? E aqui ele colocou, ó, aqui esse zero aqui significa que é a coluna zero lá da tabela. E a coluna zero é computador, né? É computer. Aí depois a coluna 0, a coluna 1. A coluna 1 é quem? Human, né? A coluna 2, interface. E por aí vai. Beleza? E aí para cada linha dessa tabelinha é justamente essas, eu posso dizer que são essas frases aqui, né? Essas frases processadas, né? Show? Acho que ficou claro aí, né? Essa representação em Bag of Folds. Agora já no GSIM, Sim. tranquilo? Ok. Qualquer dúvida aí pode perguntar. Então a gente já tem aí nossa representação, né, vetorial. Aí o que a gente vai pensar? Acho que um conceito também que a gente sempre falou modelo, 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 modelo. Mas como é que a gente pode fazer uma definição para esse modelo, né? Esse modelo, se a gente pode fazer uma simplificação, uma definição simples, ele é uma representação vetorial, né? Então, Bag of Words é um modelo também, né? O TF-EDF que a gente viu lá é um modelo, né? É um modelo de representação do texto. É uma forma de representar aquele texto, beleza? O LSI, que a gente vai ver também aqui, é um modelo também para representar aquele documento, beleza? Só que, por exemplo, para eu chegar no LSI, eu vou de alguma forma, passar pelo Bag of Words, né? Pela contagem de palavras, depois eu vou fazer o TF-EDF, que é a frequência inversa de palavras, né? Dar uma pontuação para aquelas palavras que aparecem menos, né? Uma pontuação maior para as palavras que aparecem menos. E o LSI, que vai ser uma espécie de projeção em um novo espaço. Então, eu vou sair de um espaço lá, que nesse caso é 12, e eu vou projetar, digamos, fazer uma projeção e meio que tentar manter o máximo de informação nesse novo espaço. Então, eu saio de um espaço de característica 12 para um espaço de característica 2 lá no SI, que a gente vai ver já já. Então, vamos falar agora de um novo modelo agora, né, que é o TF-IDF, agora visto, né, com o Gensim, né? Como construir o TF-IDF com o Gensim. Beleza? Só que antes de chegar lá no TF-IDF, eu vou ter que, de fato, fazer a minha representação de Bag of Word de todas digamos, de todos os textos, né, de todas as frases que tem aí na minha coleção de documentos, no meu corpus, né? Então, vou a partir do corpus processado, né? Depois que eu processei aquele corpus, né, que gerou essa representação aqui um pouco mais compacta, eu vou aplicar o Bag of Words
para cada uma dessas frases, né? Já processadas. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Tá claro? Não se assustem com o código, beleza? Eu quero que vocês tentem entender o processo, entender essa sequência que a gente está fazendo aqui, entender esses conceitos também. Beleza? Aí o código a gente pode fazer uma discussãozinha também mais detalhada, o que é que cada um desses... Estou tentando processar aqui, mas estou meio perdido. É porque assim, tem algumas formas de escrever que são diferentes da que a gente está acostumado, né? Beleza? Por exemplo, Bag of Words, ele já tem aqui, ó. Não é a forma de escrever, é o contexto mesmo. Mas eu vou pegar, né? Eu estou fazendo as anotações aqui. Pronto. Vamos pensar, o que é que eu quero? Eu quero chegar em uma nova representação vetorial, beleza? Aqui o que eu estava querendo escolher, eu estava procurando uma representação de texto, na verdade, uma representação de texto, né? Um novo vetor que represente o texto, né? Ou seja, um novo modelo em que a gente consiga visualizar no 2D. Então, fiz uma pesquisa e encontrei esse LSI, beleza? Aí esse LSI, eu acabei usando ele justamente por essa característica, para a gente conseguir mapear para um espaço de 2 dimensões. E aí, a partir desse espaço de 2 dimensões, a gente vai tentar visualizar num espaço 2D, né? E plotar um gráfico dele e visualizar onde ficam esses pontos, né? O que é que significa esses pontos aí, beleza? Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai tentar fazer uma análise qualitativa desse resultado, né? E também fazer a clusterização, beleza? Aí depois a gente fizer uma clusterização, a gente vai tentar pegar uma nova base de dados e tentar fazer essa investigação também com esse passo a passo que a gente fez aqui. Me explique aí esses dados, por exemplo, eu tenho uma linha, eu tenho uma frase que é um documento e tenho uma coleção de documentos, que essa frase também está contida nessa coleção. Isso. Aí isso aqui foi só digamos, um exemplo, né? O que é um documento? É uma frase. Certo. Mas no processamento, o textos, né? Você usou tanto o documento como a coleção. Isso. Só que ele veio de onde? Pronto. Aqui confundiu. Aqui é um objeto qualquer. Podia ser só um doc teste. Teste. Beleza? Esse aqui é um doc de teste. Só um testezinho. Diz, ó, eu posso criar uma variável e vou dizer que essa variável é um documento. E aí, o que é esse documento? É uma frase só. Aí esse doc aqui embaixo, né, que tá falando nesse aqui? Sim. Pronto. Aí esse doc poderia ser também qualquer um. Poderia ser um docx. Só que esse docx eu recupero aqui em também cima. um arquivo, né? O docx. Porque docx é o nome que eu dei. Você não está fazendo essa... Docx é aqui. Docx. Não está fazendo referência ao documento lá da frase, não. Não, então foi isso que ficou confuso, né? Porque essa sintaxe do Python aí, ela é carregada, né? É isso que eu estava falando com o Luciele. Como essa sintaxe aqui? Eu estou varrendo esse text corpus. Quem é ele? Text corpus. Tudo isso aqui. São frases, né? Eu tenho várias frases separadas por vírgula, né? Então, eu tenho uma coleção de frases ou uma coleção de textos. Beleza? Então, tem 1, 2, 3, 4. Poderia ser também um arquivo, né? Poderia ser um arquivo, um CSV uma que base, poderia... né? Uhum. Que eu poderia... Agora, aí eu tenho que chegar num ponto em que... É só essa nomenclatura que eu estava confundindo. Confundiu, né? Pronto. Agora eu entendi. Ficou mais claro, né? Porque assim, eu posso pegar de qualquer base, aí eu tenho que chegar nesse ponto. Antes de chegar aqui, antes de chegar aqui eu posso vir de um CSV, posso vir de um texto mesmo, né? Pode vir de um TXT, pode vir de qualquer lugar. Mas eu vou ter que chegar em um momento em que eu tenho uma estrutura de dados, que nesse caso é um vetor, em que cada elemento desse vetor é uma string, né? Uma sequência de caracteres. Ou seja, um textozinho, né? Esse texto pode ter ponto ou não tem problema. Entendido agora. Beleza?
Você Show. vê que Aí esse só uma variável criada aqui no início ficou pode confuso, foi? confundir. É. Ok. Professor, e o corpus, ele tem assim o mesmo tema, a mesma área, né? Isso, Mesma isso, abrangência. isso é legal também. Para a gente poder. A ideia é justamente ficar Por dentro. exemplo, um corpus com todos os livros de Machado de Assis, por exemplo, um corpus com química orgânica, Uhum. corpus de. Porque se você vai, na hora que você vai comparar documentos, você vai comparar com os documentos de um determinado corpus. Isso. É muito difícil você ter um corpus genérico. Isso. Geralmente ele é mais específico. Isso. Porque assim, quanto mais genérico, eu vou ter que precisar de um algoritmo ainda mais poderoso e ainda mais poder de processamento, né? Então aí vai ficando cada vez mais complicado gerar uma representação vetorial que seja distinta das outras, né? Ou que seja de fato representativa, né? De que seja de que tenha algum valor realmente na hora de gerar uma representação e eu consiga, por exemplo, comparar, que as comparações elas sejam, digamos, fiel ao mundo real. Beleza? Então acho que ficou claro aí, né? Ok, Beleza. pode seguir. E essa ideia assim, essa observação de Google é bem interessante também, né? Aqui eu tenho bem um contexto bem específico, né? Estou falando de computadores, de máquinas, né? Aqui de grafo, né? Então é um texto, né? Uma coleção de textos de computação e digamos, de um tema bem específico. Isso também para ajudar a gente poder gerar essa representação, digamos, vetorial, né? Ok? Pronto. Então, ok, aí a gente agora gerou para cada uma daquelas frases, tá vendo? Para cada uma daquelas frases, tem o meu bag of words, né? Lembrando que tem esse tamanho variado, é porque quando é zero, por exemplo, se tivesse aqui, ó, por exemplo, tem o 0, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o 3. O 3, quem é o 3? O 3 é response, né? Response. Response não aparece na primeira frase, provavelmente. Né? Ele não aparece, tá vendo? Na primeira frase, ele não aparece. Por isso que ele está zerado. Aparece, né? Na segunda. Aparece na segunda. Então, devo ter aqui, ó, na minha segunda linha, ó, o 3, tá vendo? Aparece aqui, tá vendo? Então, realmente aparece, ele computabiliza. Então, se for zero, o contador for zero, ele não aparece nessa tupla aqui, né? Então, isso aqui é uma estrutura de dados, né? Uma matriz de espaço, só para a gente poder realmente visualizar aqui de forma compacta, né? Então, eu acabo tirando zero para meio que economizar espaço aí da memória. Show? Pronto. Então, agora que eu já tenho o meu bag of words, né? Representado aqui dessa maneira, aí agora eu posso calcular a minha frequência inversa, né? A partir do TF-IDF, né? E aí eu vou usar a UGC novamente para fazer esse cálculo para a gente. Beleza? Então, observe que eu pego esse bulk corpus, né? Que já é justamente depois que eu apliquei o bag of words. E aí, o bag of words, aí eu Professor, acho que a tela para mim está congelada. Você está mostrando aí o conteúdo da coleção de documentos aí no momento? Eu tô mexendo na tela, para cima e para baixo agora, tá observando? Não, eu vou sair da reunião e vou entrar novamente. Beleza. O resto do pessoal tá conseguindo ver? Eu tô. Aqui tá tranquilo. Pode ter sido algum problema lá na conexão de Google. Eu acho que foi aí mesmo, Gúbio. Foi. Pronto. Ok, então agora eu vou fazer o meu TF-IDF, né? Ou seja, calcular a frequência inversa. Beleza? Aí, aqui, ó, a frequência inversa tá aqui, ó. É nesse ponto aqui, ó. É nesse ponto que eu, lá do Gensim, eu pego, né, esse pacote, né, esse recurso aqui, models. Desse models, eu tenho aqui a minha classe, né, TF-IDF. E aí eu
dou como entrada esse bag of words aqui, já bem processado, né? A frequência aqui das palavrinhas já processada, beleza? Aí o que eu vou fazer também? Agora, aqui embaixo eu vou fazer só um teste, né? Vou pegar System Minors. Deixar, né? Forçar que seja minúsculo, né? Se eu tivesse, por exemplo, System. Aí ele ia forçar forçar para minúsculo, né? Fazer o split, né? Ou seja, quebrar aqui em duas palavrinhas, em 2 tokens, né? Quebra em 2 tokens e coloca aqui esses tokens, né? Aí esses tokens eu vou usar agora também, ó, esse recurso de dicionário doc to bow para transformar esses 2 tokens em um vetor de frequência. E aí vai ficar dessa maneira. Aí o que representa? O que é que eu estou vendo aqui, ó? Eu tenho 0,8 e tenho 0,5, né? Provavelmente esse 11, vamos ver lá. O 11 é o minors, né? Provavelmente o 11 é o minors. A gente confere aqui, ó. 11 minors, né? Minors. Esse minors, ele aparece, até fiz uma avaliação dele. Ele tem uma pontuação mais elevada aqui, né? Tem 8. E o outro é system, né? System. Ele aparece com uma pontuação um pouquinho menor. Qual a ideia? Eu quero dar mais relevância àquelas palavras que aparecem menos, né, nas frases. Porque, teoricamente, se aquela palavra aparece menos, ela vai acabar gerando, digamos, vai acabar ajudando no significado realmente daquele texto, né? Então, assim, lembre que eu retirei aquelas palavras que aparecem muito pouco e aquelas palavras que aparecem muito, 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 que dão realmente muito, digamos que aquelas palavras que aparecem muito, que é os top words, elas realmente são significados vazios, né? Então, meio que eu deixei só aquelas palavras ali do meio, que teoricamente, né? Aquelas que não aparecem nem tanto, nem pouco, nem muito, nem pouco, que teoricamente são elas que vão ajudar a dar um significado maior àquela frase. Pronto. Aí se a gente analisar, ok, então quer dizer que esse system aparece mais vezes lá na minha base de dados, né? Então, se eu dar uma olhada aqui geral, ó, se eu procurar aqui, ó, Parece aqui tem, ó, cadê? 1, 2, 3, 4 4, vezes. 4 vezes, né? E esse minors, né, apareceu 2 vezes aqui Duas, embaixo só, Só né? duas duas. vezes. 2 vezes, né? Então, de fato, ele está conseguindo gerar uma representação relativamente relevante, né? E, de fato, né, quando a palavra aparece muitas vezes system, 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 né? Por exemplo, aqui aparece system, aqui aparece system, aqui aparece system, né? Então já tem 3 frases diferentes e aparece system. Então, esse system, realmente, se a gente for analisar, ele é uma palavra de significado amplo, né? Mais abrangente, não um sistema, não é um sistema. A gente tem sistema, geralmente vou precisar de outra palavra para tentar entender melhor o que é o sistema, né? Um sistema biológico, um sistema social, um sistema computacional, um sistema. Então, de fato, essa representação matemática, ela acaba trazendo esse poder, né, de representação. Então, essa estratégiazinha de usar a frequência inversa acaba ajudando, de fato, a gerar uma representação mais relevante, né, para o texto. Beleza? Pronto. Deixa eu ver, cadê o Google? Vou liberar ele aqui. Pronto. Tô aqui, professor. Opa, então foi Eric que chegou aí. Bem-vindo, Eric. Boa noite, professor. Boa noite. Pronto, então, ok. Eu consegui gerar aqui, né, minha representação Bag of Words. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas brincadeirinhas aqui, certo? Aí, qual a brincadeira que eu vou fazer? Eu vou tentar agora, digamos, gerar um objeto para me ajudar no cálculo de similaridade entre os documentos, né? Ou seja, chegou um documento novo, né?
como é que eu consigo calcular a similaridade desse documento com os outros documentos, né? Digamos, o quão semelhante é um documento do outro, né? Ou seja, eu começar a realizar algumas comparações, né? Então, dessa biblioteca, né, do Gensim, a gente tem aqui também um pacote para ajudar a realizar comparações entre documentos, né? Então, aqui começa, né, com esse Sparse Matrix Similarities, eu começo a trabalhar aí, né? Eu começo a ter um recurso para fazer a comparação de documentos, né? Como é uma matriz esparsa, eu não sei exatamente qual é a quantidade de colunas, tá vendo? Aqui não dá para definir, ó. Se eu fosse olhar pela quantidade máxima, né, de elementos que aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu daria que seria 6, mas pegando a informação de fato original, eu sei que esse documento ele tem 12 tokens, né? Ou seja, 12 características, né? Beleza? Então eu vou usar isso aqui para definir o meu objeto que vai calcular a similaridade, né? E aí, dessas similaridades, eu vou computar as similaridades usando o TF-DF a partir dos objetos, né, das representações em bag of words, né? Os meus bag of words aqui de cada uma das frases que estão lá na minha base de dados. Beleza? Pronto. Aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer uma busca, né? Uma consulta aí, né? Fazer uma consulta para saber se uma determinada frase ela se parece com qual, né? Eu tenho uma frase aqui de entrada, né? No caso é Engineer. System Engineer. Vou pegar, né? Vou tokenizar, vou tirar os tokens dela, né? Vou fazer a separação aqui em duas palavras, ou seja, pegar os tokens que estão aqui nessa frase, beleza? Vou gerar a representação em Bag of Words. Depois da Bag of Words, vou gerar a minha representação em TF-DF para colocar aqui, ó, nesse objeto que calcula as similaridades. Eu vou calcular a similaridade e fazer o cálculo de similaridades dessa frase para com todos os objetos. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Esse sims, né? Eu vou ter as similaridades dessa frase com todas as representações, né, que eu já tenho aqui na minha base de dados. Então, vou comparar esse System Engineer, né, com todos os vetores TF-IDF que eu tenho de todas as frases, né, de todos os documentos, né, da coleção de documentos. Então, a coleção de documentos, a partir dela, eu tenho uma representação, né, de cada documento em TF-IDF. E aí, eu vou fazer agora, ó, mostrar para vocês como é que ficou aí essa comparação, né? Como é que ficou esses cálculos aí de similaridades? Aí o que acontece? Esse sims, ele gerou um objeto aqui desse TF-IDF, e a gente pode meio que recuperar esse objeto aplicando aqui algumas transformação de tipo, né? Eu coloquei para virar uma enumeração e depois eu transformei em uma lista, né? Pronto. Aí o que acontece? Esse índice aqui, ó, esse 0 representa esse cara. Cadê? Esse 0 aqui, ó, que está em Bag of Words. E provavelmente, né, como eu fiz a transformação de TF-IDF, eu também tenho aqui, ó, né, dentro desse index, a representação TF-IDF dele. Aí, para ficar mais claro, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como é o corpus também, né? Qual é o índice de cada palavrinha lá, né? Qual é o índice de cada texto? Como é que eu sei qual é o índice de cada documento? Chama de documento. Qual é o índice de cada documento lá da minha base de dados? Então, eu consigo também fazer o enumerate do lado dos documentos
e aí eu pego o índice de cada um deles, né? Então, o 0 comparado com esse daqui, ó, System Engineering, tem quase nada, nem System, nem Engineering, nada, né? Então, 0, 0, né? Não tem uma palavra em comum aí. O 1 deu 32, né? Então, provavelmente vai ter pelo menos uma palavra em comum, né? System ou engenharia. Apareceu o System, né? Apareceu o System em comum aí, né? O 4 também, né? Apareceu o System. Então, o 2, né? Índice 2. Tem System também. Beleza? Aí o 3. O 3 foi o que deu o maior valor, né? 3 deu um System, outro System e engenharia. Engineer. Beleza? Então, de fato, a palavra, digamos, a frase mais parecida aqui, né, do System Engineer é esta aqui, tá vendo? Beleza? Então, assim, aqui o legal é que não é só dar um match, né? Eu tenho um match e também tem uma pontuaçãozinha atrelada aí, né? Tem como ordenar essa lista pelo maior número? Tem sim. É, eu não fiz isso aqui não, mas tem como fazer. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui a organização. Porque aí eu já sei que o primeiro é o mais. Porque aí ele está ordenado pelo índice, né? Ordenar pelo índice, é. Ele teria que ser ordenado pelo segundo valor, que é Uhum. o número da frequência. Eu tenho ele aqui. Eu passo para tu depois esse código. Mas tem como fazer a ordenação. Eu dei uma estudada nele e falei, não, mas como a gente está mais tentando chegar lá na representação, realmente chegar na representação do documento, né? Dos documentos, na representação de cada documento usando o LSI, eu acabei não trazendo esse código para cá, mas ele tem também. Eu te passo o link depois. Tem um documentozinho que discute sobre isso. Beleza? Ok. Acho que o link é esse aqui. Deixa eu achar o link aqui. Vou mandar aqui no chat, depois tu dá uma olhadinha. Vou botar aqui, como eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Vou botar aqui o outro também. Depois eu organizo isso aqui. Organizo aqui. Vamos lá, que a gente vai chegar no LSI. Beleza? Pronto, então. Vamos lá. Tem ainda algumas coisinhas aí pra gente discutir. Ok, então. A gente conseguiu fazer um teste de comparação, né? Ou seja, a gente consegue de fato calcular aí as similaridades, né? Então é um recurso aí que a gente pode utilizar também para fazer a comparação aí dos nossos textos ou fazer uma busca, né? A partir dado um documento de entrada, qual é o documento mais semelhante a esse documento na base de dados. E o Valdelino, a busca pode usar aquele sort. Eu não estou lembrando de cabeça o código não, mas eu te passo. Sorte. Lembra que a gente usou Certo. sorted, a função sorted do Python. Acho que foi, não sei se foi no último encontro. Mas a gente pode voltar. Depois eu recupero aqui, que eu te mostro e a gente discute um pouco sobre ele. Beleza? Agora, só para entender um Ok. pouco melhor quem é esse TF-IDF, quem é não, o que que acontece, como é que fica esses documentos, né? Como é que fica cada um desses documentos quando eu aplico o TF-IDF em cada um deles, né? Então, quando eu faço aqui, ó, TF-IDF, que é lá o recurso lá do Gensim, né? Eu vou
dar o meu pacote aí, né, o meu conjunto de documentos na representação de bag of words, né, de vetor de bag of words, e aí eu consigo meio fazer a conversão dele para TF-ADF e gerar aqui um novo objeto. Aí eu vou olhar o que é que está em cada um desses objetos, né? Então, cada um desses objetos, né, é de fato um vetor de tuplas, né, em que eu tenho lá o índice e associado a esse índice eu tenho lá o peso, né, daquela palavrinha, né, o quão relevante aquela palavrinha ali é, né? Por exemplo, lembra qual foi a palavra que a gente comparou antes ali? Deixa eu pegar aqui, foi a 11, né, o 8. Quem é o Minors? Minors tem um peso grande, ele aparece aonde aqui? Minors... Minors é na 5, né? Peraí, não, Minors. 7 e 8. 7 e 8, né? Estão nas últimas mesmo, né? Sete e 8. Ele é o 11, né? É o 11, né? Minors. Cadê? É o 11, é. É a coluna, né? Lá a coluna 11 do meu vetor. Esse 11. Então ele tem um peso aqui dentro também, né? Dentro dessa frase, né? Quando eu procuro a frequência dele, ele tem um peso, né? Por exemplo, ó, esse aqui que está sozinho, que é a penúltima frase, ela tem um peso ainda mais relevante dentro desse contexto aí, né? 1, 2, 3. Essa aqui, né? Quem é ela aqui? A 9 e a 10. 9 e 10. Quem é 9 e 10? 9 é trees e 10 graphs. Então essas ainda tem um peso ainda mais maior no contexto dessa frase, né? Acaba tendo um peso ainda maior, né? 70 aqui. 07, né? Beleza? Então, pronto. Então, aí tem uma visualização geral de como é que ficou o cálculo, né, de cada um dos vetores, né, usando esse modelo TF-ADF para representar os documentos, né? Então, ficou aí, né, mais ou menos aí dessa maneira. Pronto. Então, aí o que é interessante, né, para chegar no LSI, eu vou chegar no LSI a partir do TF-ADF, né? Então, eu já vou fazendo observe que eu estou fazendo uma sequência de transformação no texto, né? E a ideia é assim, que a cada nova transformação que eu faço, eu consiga ter digamos, uma representação ainda mais poderosa, né? Ainda mais robusta desse texto, né? Nesse caso aqui, do LSI, ele vai acabar compactando, né? Que é interessante, né? Eu consigo compactar a informação. E a ideia é que eu consigo compactar para um espaço de 2 dimensões. Então, acabo saindo de um espaço de 12 para um espaço de 2, né? Então, isso ajuda a visualizar e ajuda também ter o dado a fazer uma compactação realmente da informação, né? Então, vamos lá. Então, vamos tentar agora aplicar aqui o LSI. Então, eu já fiz parte do GSim Models, né? Lá em cima. Eu fiz importa do GSim Models, tá vendo? Aí eu vou usar, a partir desse Models, eu vou usar o meu LSI. Quem lembra do PCA aí? Alguém lembra do PCA? Tem ideia do que seja o PCA? Alguém? Não lembro. O PCA é um algoritmo bem clássico aí digamos,
compactação, né, de redução, o termo técnico é redução de dimensionalidade. O PCA é muito utilizado para reduzir a dimensão de um vetor. O que é dimensão? É justamente a quantidade de característica que tem aquele vetor, né? A quantidade de colunas, né? Fazendo uma analogia aí com a nossa planilha, a quantidade de colunas que tem aquele vetor, né? No nosso caso, o nosso vetor estava com 12. Então, a ideia é que a gente consiga reduzir aí para uma dimensão, para duas dimensões, mas que mesmo com duas dimensões, a gente consiga manter o máximo de informação, um máximo de representatividade, né? Essas duas dimensões, embora seja uma quantidade menor de características, né? Só tem duas características, né? Mas, mesmo sendo só duas, essas características elas sejam o mais representativas possível, né? Eu consiga fazer uma transformação nos dados em que, embora sejam duas, essas duas características elas sejam bem relevantes. Professor, esse algoritmo ele é bidirecional? Eu consigo fazer a transformada inversa dele? O LSI, o PCA sim, o LSI eu tenho que verificar, mas eu acho O PCA. que o PCA eu acredito que sim. Aí o que acontece? Quando você descarta, o que acontece com o PCA? O PCA, ele usa um princípio de álgebra linear, e a ideia de álgebra linear é usar aqueles autovalores autovetores. A matemática, a essência matemática deles é essa. Aí o que acontece? Quando você faz a transformação para duas dimensões, você consegue manter o máximo de informação, só que se você descartar aquelas 10 dimensões, o que é que ele faz, na verdade? Ele transforma de 12 para 12. 12 dimensões para 12 dimensões. Só que ele sabe que duas dimensões são as duas não, mas digamos, as primeiras dimensões são as que têm mais informação, que têm mais relevância. Então você meio que coloca o ruído para as outras dimensões e coloca as informações que são realmente relevantes para as dimensões, digamos, para as primeiras dimensões. Aí o que acontece? Ou seja, para as primeiras características. Quando você faz essa transformação e de fato descarta porque você quer compactar a informação, ou seja, eu boto de 12, mando para duas e descarto aquelas 10 nessa segunda, né, nessa transformação alvo, né, nesse segundo espaço, né, chamar de espaços aí. Aí nesse espaço vetorial, aí nesse segundo espaço vetorial você descarta aquelas 12. Beleza. Quando você descarta realmente, você perde. Você consegue voltar, consegue. Mas você não consegue voltar exatamente para aquela posição, ou seja, para aquele vetor. Você consegue voltar para um vetor muito próximo, entendeu? Então você compacta e você perde um pouquinho de informação. Beleza? Eu acredito que o LSI também vai nessa linha. Eu comecei a estudar ele hoje, aí eu não consegui estudar assim a matemática por trás, o que traz a essência dele. Eu ainda não estudei em detalhes, mas pelo que eu vi, ele vai nesse princípio de redução de dimensionalidade também, na linha do PCA. Professor, Oi? licença. Por qual motivo exatamente você iria querer desfazer a transformação de um vetor? Só curiosidade, uma coisa que me veio à cabeça agora. Tipo, Boa pergunta, né? A pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Por que motivo eu quero sair de 12 para 2? Não é isso? porque não tá falando de 12 para 2, eu até entendo a questão da representação para a gente e tal, mas essa parte de reverter o algoritmo, voltar de 2 para 12 ou para algo próximo de 12, já que, como você comentou agora, você consegue voltar para um vetor muito próximo. Aí, Então, tipo, vou dar assim no contexto como é que diz, por exemplo, num contexto de imagem, né? Imagine que eu vou dar no contexto de imagem, que é um contexto, um exemplo que eu acho bem interessante, que eu estou lembrando agora. Imagine que você tem uma imagem, sei lá, um JPEG da vida, né? O JPEG usa também esses princípios. Aí você tem lá uma imagem, aí você compacta essa imagem, então o tamanho dela era, digamos, 2 megas, 3 megas, aí você compacta e consegue chegar a 2K, né? Ou seja, redução de quase 1000 vezes, né? Do tamanho de espaço mesmo em memória. Estou chutando, estou exagerando um pouco, só para ficar ilustrativo. Aí, ok. Mas aí depois você diz, ó, eu compactei, mas eu quero saber que imagem é essa, eu quero ver a imagem, eu quero visualizar a imagem. Aí você, ok, eu consigo visualizar, mas a qualidade da imagem não é igual à original, mas fica muito próxima.
Então é isso que acontece com o JPEG. Não sei se você já observou. Se você pega uma imagem, tira uma foto em, digamos, uma foto em sei lá, em uma câmera, que ela consegue salvar a imagem dado bruto. O que acontece? Aí você tem uma imagem gigantesca, sei lá, 10 megas, 12 megas. E é geralmente o que, é que esses dispositivos eletrônicos fazem? Eles geram um novo formato da imagem, só que em um formato menor. E aí, nesse formato menor, eles vão perder um pouquinho de informação, né? Talvez tenha uns formatos menores que não percam informação. Mas, Ele geralmente, perde e a cada vez que você salva, você vai perdendo mais. vai perdendo No mais, caso né? do JPEG, que ele tem uma compressão e aí você salva, vai fazer uma alteração e salva, ele vai fazer uma compressão em cima da Da compressão. compressão. Isso, E boa. aí ele vai perdendo aos poucos. Isso. Aí, no Chega caso um do determinado JPEG, momento que não tem mais como voltar. aí no caso do JPEG já era. Aí você não tem jeito. Você transformou, perdeu a qualidade, né? Mas, por outro lado, você consegue visualizar, você consegue ver a informação ali, né? Você não consegue, digamos, eu Sim. quero fazer um tratamento mais preciso, mais minucioso daquela imagem, é como o Valdelino disse, já era. Se você quiser fazer um tratamento aí, vai conseguir, mas não vai ter, digamos, o mesmo resultado, né, que você teria se tivesse na imagem original. E aí, assim, vai nessa direção, né? A parte de compactar, de reduzir e tentar voltar é justamente para você tentar pegar a informação original. Aí no nosso texto, no nosso contexto, eu preciso investigar um pouco mais, mas imagine que você tem alguns textos, né? E aí quando você, digamos, você reduz aquele texto, né? Digamos, você tem esses vetores aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O que eu tenho, na verdade, são esses vetores aqui. Depois, o texto virou esses vetores aqui, tá vendo? Ok, eu tenho esses vetores. Aí eu gero uma compactação, né, do vetor que já era uma transformação em cima desse. Aí, digamos, eu quero voltar para saber quais são as palavras que mais representam aquele ponto, né? Aquele ponto, na verdade, aquele vetor transformado, né? Eu estou lá no LSI, aí eu quero voltar para tentar descobrir quais são os tokens relacionados com aquele vetor, né? Talvez eu consiga recuperar alguns tokens, talvez eu consiga recuperar a maioria, né? Mas talvez não consiga recuperar todos os tokens. Mas eu consigo recuperar uma parte do token, ou a grande parte dos tokens, né? Digamos que eu consiga recuperar 90% dos tokens, fazendo uma analogia lá com o JPEG, né? O JPEG acho que ele consegue recuperar cerca de 90, 95% da informação da imagem, reconstruir em cerca de 90%, né? Talvez no LLC também seja isso, né? E aí, o que é outro contexto também é que a gente está numa base de dados que é extremamente simples, né? Pequena, né? Quando a gente parte para um problema maior, um problema real, a ideia é que essa base de dados, ao invés de 12, né? O tamanho, a quantidade de tokens, né? Para gerar esse vetor, ele seja na faixa de 200, 300 ou até mais, né? Tokens. E aí, de fato, eu quero recuperar quais são os tokens relevantes para esse ponto, né? Para essa informação, esse vetor que está compactado. Beleza? Não sei se eu respondi ou se eu falei demais. Ficou claro aí? Não, sim, ficou. Na verdade, agora eu tô pensando que compactação de imagem é um negócio que eu uso quase todo dia e eu tinha esquecido que esse tipo de algoritmo também serve para isso. Estou acostumada É, a lidar com a parte de texto que... mas eu também acabei encontrando esse LSI hoje, né? Assim, aí eu comecei a estudar, aí ele fazer umas comparações com PCA. Mas eu tenho que estudar um pouquinho mais a fundo ali esse algoritmo para entender com mais cuidado o que é que realmente está por trás do LSI. Mas deu para entender sim, professor. Valeu. Beleza. Pronto. Aí o que é que acontece? Então eu vou pegar agora, ó, tá vendo? Eu peguei lá o TF-ADF, peguei o Bag of Words, agora eu tô pegando o LSI, né? Tô dando como entrada para o LSI o TF-ADF, o corpus, ou seja, os vetores TF-ADF, né? Vetores TF-ADF. E também tô dando o dicionário aqui que identifica esses vetores, né? E é esse dicionáriozinho que está aqui em cima, né? O que cada índice, que cada número representa, né? Qual o token dele, né? Tá aqui o meu dicionário. E aí estou dizendo também qual o tamanho máximo que eu vou processar, né? Ou quantidade máxima de tópicos, né? Esse tópico é dimensões, né? Então, eu vou gerar uma nova representação agora com duas dimensões. Lembra lá do TSNE? Quem lembra lá do TSNE?
TSNE, né? Lembra? Quem lembra aí da última aula? Alguém lembra aí da última aula? Alguém? Vai, TSNE? Não, o algoritmo a gente viu na última aula. O que ele De fazia? clusterização. Isso, a gente chegou na parte de visualização dos dados, né? O que ele fez, o TSNE? Ele também reduziu para 2 dimensões, não foi? Foi. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, tá aqui, tá aberto, não. Eu Mas achei eu- interessante o que o Samuel fez, né? Ele, na aula que última aula, a gente viu em 2 dimensões. Eram Uhum. 2 nuvens, uma maior, outra menor, e o Samuel conseguiu fazer a representação em 3 dimensões. Então, aquela mancha que era um círculo para a gente, basicamente, né? Ele Aham. virou uma esfera, 2 esferas, não foi? 2 Verdade. esferas. Ficou bem legal. Né? As Legal. nuvens, elas ocupam um espaço realmente 3D. Uhum. Interessante. Boa observação, Gupo. Depois eu vou voltar para investigar ele também. Vê só aquela fatia que talvez que passasse no meio da nuvem. Talvez Isso. foi essa fatia que a gente viu em 2 dimensões. Isso. Então, É como, Samuel é, dá é como, volume àquilo ali. é como se a gente estivesse realmente vendo 2 objetos que tá um atrás do outro, mas pela foto, né, um tá sobreposto ao outro, né? Aquela nuvem de fontes que a gente tirou em 2D, né? Só que a gente partiu para o 3D, aí ele percebeu que tinha realmente 2 aglomerados de pontos, né? Interessante. Eu vou voltar para aquilo ali e tentar fazer uma visualização depois também. Show. Beleza? Então, aquele algoritmo que a gente viu na aula passada, ele saía de um espaço de alta dimensão para um espaço de 2 dimensões para facilitar a visualização dos dados, né? Aqui também parte desse princípio. Eu saio de 12, né, ou de uma dimensão maior para uma dimensão menor. E aqui vai ser 2. Beleza? Pronto. Aí aqui eu consegui ver, ó, o que é que representa essas 2 dimensões, né? Ele faz um cálculozinho aqui, ó, meio que dá uma ponderação aqui para essas 2 dimensões. Eu tenho que investigar com calma, mas ele dá o tipo, ó, eu tenho a dimensão 0 e tenho a dimensão 1. O que é essa dimensão 0? Então tem um conjunto de pesos aqui, ó, e o conjunto de tokens associados a esses pesos. Então provavelmente é a partir daí que vai gerar o valor dessa dimensão, né? Da dimensão 1 e dessa dimensão 2. Você tem que investigar isso aqui. Beleza? Então eu consigo realmente gerar e eu consigo dar uma descrição do que são essas dimensões aí, né? Ou de como chegar nessas dimensões, né? Observe que tem até pesos negativos também, né? Tem pesos positivos, né? Tem pesos negativos também. Aqui é menos 16, 0,161, menos 0,161. Beleza. Então, vamos tentar aqui, seguindo a nossa visualização. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Ó, para eu treinar o caminhos, né, eu preciso de uma matriz, né? Lembra lá do caminhos? Eu preciso de uma matriz. Aí o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma matriz zerada, certo? Eu vou preencher essa matriz. Beleza? Aí eu vou tentar preencher essa matriz com os nobres, né? Deixa eu contar aqui, ó. Quanto é que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 são, de repente, de 0 a 8, de 0 a 8 documentos aí na base de dados, né? Então, esses 9 documentos, ó, eu vou pegar e tentar colocar aqui nesse X, que vai ser o meu objeto aí para treinar o meu caminho. Beleza? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou percorrer cada elemento desse LSI que ele gerou aqui, ó. Ele gerou um novo corpus, tá vendo que ele gerou um corpus LSI? Observe que a mesma transformação que a gente fez, ó, a gente pegou do Bag of Words
com o objeto TF-IDF, a gente deu um bag of words. Aí ele gerou o TF-IDF, né? Cadê ele? Só para vocês verem. Então, observe que eu vou aplicando uma transformação em cima da outra, né? Cadê? Deixa eu tem algum lugar aqui. TF-IDF. Tá aqui embaixo. Mas aqui tem, ó, a transformação. Quando eu faço isso aqui, eu estou saindo de bag of words para TF-IDF. Beleza? Aqui de novo, né? Eu vou sair, transformei de bag of words para TF-IDF para gerar esses índices aí. Então, eu consigo fazer essas transformações de um espaço, né? Chamado espaço vetorial, né? Ou seja, de vetores, né? Tem vetores lá. E estou aplicando transformações nesses vetores e gerando novas formas de representar, né? E teoricamente, a cada nova representação, né, nova transformação, teoricamente eu tenho um pouquinho mais de poder de representação aí da informação. Ok, então, vamos lá, vamos gerar aqui vamos preencher nosso X, certo? Vou preencher o X aqui. E aí eu vou preencher a partir do corpus LSI, beleza? Esse text corpus, eu estou pegando ele aqui, tá vendo? E cada elemento desse text corpus vai estar aqui, ó, text corpus. Aqui tem meio que uma matriz, cada elemento dessa matriz, né, é uma linha, eu coloco nesse toque aqui, né? E cada elemento aqui desse text corpus, né, que é esse cara aqui, ó, text corpus, cada elemento desse, eu vou olhar como um texto, né? Beleza? E aqui eu vou mostrar cada elemento e o texto relativo, né, àquele novo. Cada valor LSI, cada vetor LSI, né, e cada texto associado, né? Beleza? E aí, ó, do LSI, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que eu fiz esse doc 0, 1, né? Porque, por exemplo, desse elemento 0, né, eu vou pegar desse elemento 0, isso tudo aqui, eu vou pegar depois esse valor 1 aqui, né? E do elemento 1 aqui, né? Desse 1 aqui, eu vou pegar esse 1 aqui, esse índice 1 aqui, beleza? E aí eu vou compor, tá vendo? Que eu estou compondo, eu vou compor esse novo X com essas informações que estão aqui no doc, que é a representação LSI dele, beleza? E aí eu tenho aqui, só para a gente saber o que é cada uma dessa representação, eu tenho aqui ela do lado. Beleza? Pronto, aí agora de fato a gente pode começar a treinar, certo? Antes de treinar, eu vou fazer uma visualização. Já que eu estou em 2D, eu consigo visualizar esses pontos agora. Então, eu consigo identificar o que são esses pontos, né? Aí o que é interessante o que é interessante? O que eu tenho que observar aqui? Eu tenho agora dois grupos, tá vendo? De fato, apareceu dois grupos. Teoricamente, né? Esses dois grupos, eles vão ter, digamos, tokens representativos diferentes, né? Então, aqui vai ter um conjunto de tokens, e até aquela relevância daquele token, né? Vai gerar aqui um posicionamento dentro desse elemento, nesse espaço aqui. Então, observe que isso aqui, ó, esse pontinho aqui, na verdade, representa um documento, uma frase daquelas, né? Então, cada frase dessa aqui, ó, representa um documento. Então, vamos lá, aqui, ó, tá aqui, esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó, é quase 0,8 e que aqui quase um pouco mais de 0,2, né? 0,8. 0,8 e 0,2, 0,2.
Tá invertido o plot aqui. O Zero. Y tá em mono, não é, professor? É. Curioso isso aqui. E eu queria 02, saber por que 03. meus gráficos ficam ao contrário dos seus. É, Se agora a- esse aqui ficou estranho mesmo. se o código é o mesmo. Não, mas agora que tá engraçado, ó. Porque aqui é o zero, o eixo zero, né? Todos além, zero. Plot. Esse primeiro aqui, ó. Ah, não, varia positivo, né? Ok. Variou positivo, beleza. Aqui tem alguns negativos nele. Tem alguns negativos. Os negativos são esses três aqui, né? Então, quem está no negativo? Esses três aqui embaixo. Então, esses três aqui embaixo são esses caras aqui. O que tem 9, 8, 7. Ah, certo. Eu tava olhando errado. Tava olhando errado aqui, ó. De fato, o 0,9, que é o mais extremo também, o 0,9 no eixo X. 0,9, 0x, né? Tem aqui, tem dois perto do 0,9, né? Tem esse cara aqui e o 0,8, tá vendo? 87, quase 0,9. De considerar a linha como o zero, né? Oi? É o costume que a gente tem, né? De considerar a linha horizontal como o zero, né? Na É, aula interpretativa. é. Aí aqui, ó, mas aqui tá, acho que tá ok, né? Por exemplo, ó, 0,9 e 0,9 e 0,87, né? 0,90 e 0,87. Os dois bem negativos, né? Os dois próximos. Então, esses dois pontinhos aqui, né? Tem outro que é bem negativo, que ele tá ali entre 0,7, né? Então, é esse outro pontinho aqui, 0,7. Ok. Então, a gente tem esses três caras. Assim, o que é interessante, a forma como foi escrita aqui, ó, de fato ele vai começando a mudar o contexto, assim, mudando o uso das palavras, né? Aqui tem muito uso de human, interface, né? System, né? Usa muito o system. Aí aqui ele vai mudando para graph, minus, trees, paths, trees, tá vendo? Então, de fato, ele começa a mudar o contexto aqui da escrita, de forma até, acho que, não necessariamente criativa, mas as primeiras frases falam mais de um contexto, né? De computador, de interface, sistemas, né? Sistemas, computadores, né? Aqui mais computadores e sistemas, essas primeiras frases. E as segundas frases vão mais no sentido de graphs, minus, trees, que mais? Graphs, né? Trees, né? Então, essas palavras acabam ajudando a identificar de forma mais precisa, né? O texto. E aí o que é legal é que, depois de tanta transformação matemática, né? Depois de 3 transformações matemáticas, a gente continuou, de alguma forma, mantendo a relação aí de similaridade, de proximidade entre essas palavras, né? Então, o que é que está dizendo aqui? Existe mais ou menos 4 pontos que tem um contexto bem próximo, né? Talvez um que não está tão próximo aqui, que é esse tree, ó. Vamos ver ali depois. E outro, depois a gente pode melhorar esse plot também no futuro, né? E outros 5, tá vendo? Que estão bem próximos, né? Que provavelmente esses 5 primeiros aqui. Aí, como é que a gente pode confirmar isso aqui? Como a gente pode confirmar? A gente vai confirmar da seguinte maneira, tentando fazer os clusters, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo análise visual para dizer, ok, aqui o computador, para ele, todo mundo é uma coisa só. Não tem isso aqui é um grupo A, um grupo B, né? Não está claro. A gente olha aqui e vê, visualmente a gente vê, nitidamente a gente visualiza. Aqui tem um grupo A, aqui está um grupo B. Aí agora eu vou usar o caminhos para dizer, computador, calcule automaticamente onde é que está um grupo e onde é que está o outro. Beleza? Então eu vou ter que dizer para ele claramente isso. Mas por enquanto não. Eu posso usar algumas regrinhas, alguns cálculos matemáticos, né, explícitos de distância, e dizer, ó, traço um limiar e sei onde está o grupo A ou o grupo B. Mas de alguma forma eu tenho que definir alguns números, se eu quiser fazer isso manualmente, eu tenho que definir alguns números para fazer esse cálculo aí de proximidade. Mas não, eu quero fazer isso de forma automática. Então vamos tentar fazer de forma automática, usar um algoritmo em que esse algoritmo consiga pintar esse grupo de uma para um
esses elementos aqui para um grupo e esses elementos para um outro grupo. Beleza? Vamos tentar aqui avançar nisso. Então, aí, para encontrar esses grupos automaticamente, eu vou usar o caminhos. Ok? O caminhos é o algoritmo de clusterização. Ele é um algoritmo bem simples, então é só para a gente realmente discutir, refletir sobre esse conceito de agrupamento, né? Aqui a gente não necessariamente eu tenho que me prender ao código ou me prender ao algoritmo em si, mas esse conceito, eu quero pensar sobre um agrupamento, né? E eu quero fazer com que o computador automaticamente organize, selecione, gere esses agrupamentos para mim, né? Em que eu não preciso intervir nesse processo. Só diga, ó, tá aqui um conjunto de pontos, né? Observe aqui, ó, pronto, isso aqui é interessante. Tá aqui um conjunto de pontos. Computador, toma aqui um conjunto de pontos e eu quero que você tire para mim 2 grupos, né? Eu coloquei 2 porque a base de dados era pequena, mas se fosse um pouco maior, eu poderia botar 3, 4. Aí tem algumas estratégias também, alguns cálculos matemáticos para encontrar a quantidade de grupos, né? Aqui eu só disse ali, ó, claramente, né? Procure para mim 2 grupos. Agora, para encontrar os grupos, né? O computador vai se virar aí, né? Ele vai se virar para fazer isso. Beleza? Aí, do resultado, né? Desse resultado, pronto. O que é que foi que eu fiz aqui? Eu peguei lá do scikit-learn, né? O caminhos, que é o algoritmo caminhos. No caminhos, eu vou configurar aqui. Vou dizer que eu quero dois grupos, né? Quero que encontre 2 grupos. A inicialização, ou seja, ele vai ter lá a ideia, né, de centroides. Ou seja, vai ter 2 centros que ele vai movimentar aí nesse espaço e tentar encaixar esses centros aí da melhor forma possível. O começo desses centros pode ser aleatório, né? A forma como o algoritmo vai funcionar, né, a aleatoriedade do algoritmo, eu vou meio que definir esse número aqui, que vai ser uma semente, para eu poder meio que, toda vez que eu gerar, rodar esse algoritmo, eu posso dizer, digamos, eu posso definir a sequência de sorteios aleatórios, né? Com esse random state aqui, colocando um número fixo aqui, eu posso definir essa sequência de número aleatório, né? E aí, teoricamente, viu, Aldelino? Se você colocar em um aqui, teoricamente deve dar parecido com o meu. Se bem que sua base de dados ficou um pouco diferente, né? Tu conseguiu gerar esses números aqui? Não, foi diferente. Números? Acho que ficou diferente, né? Pronto, vamos plotar o gráfico agora. Aí o que faz? Assim, pronto. Configurei o caminhos e aqui eu vou fazer o fit, o ajuste e a predição. Então, eu faço o ajuste lá, né, dos pesos do caminho, ou seja, do centroide, né, dos elementos. Tenho 2 elementos representativos, né? Vou ter que encaixar esses 2 elementos representativos aí nesses grupos. Aí eu faço também a previsão. E nessa previsão eu vou ter lá o y, e esse y vai me dizer para cada elemento aqui, ó, para cada um desses elementos, ó, que eu tenho aqui, ó, para cada um desses elementos que eu tenho aqui, né, que eles vão ter de índice de 0 a 8, né, tá ali em cima. Um lugar aqui, ó, dá para ver, ó, os índices de 0 a 8, pela ordem que eles aparecem aqui, né, de 0 a 8. Aqui o y também então vai ter 8 respostas, né, e essas 8 respostas elas vão me dizer realmente quem são aí cada um desses cada uma dessas frases. Beleza? Então, aí, ó. Então ele conseguiu, de fato, gerar 2 grupos, né? Ele pintou, né? Ele pintou. Eu pedi para ele selecionar, digamos, o grupo em que a resposta do vetor foi 0. Eu pintei de red. E a resposta do vetor em azul, eu pintei de blue. Beleza? Eu botei label aqui, mas eu nem usei o label. Acabei apagando aqui o comando de label aqui. Sabe, no meu caso aqui, o gráfico, os que estão vermelhos estão embaixo, como se virasse verticalmente, isso aí. Mas o vermelho está o azul tá em cima. O vermelho está à esquerda, né?
O vermelho está à esquerda, só que está embaixo, que no seu está em cima, né? Veja agora aqui. Tá assim o seu? Tá assim. Pronto. Ficou parecido com a primeira execução que eu fiz também. Talvez tenha sido só algum detalhe aqui na hora de Professor, executar. e assim, e se a gente não soubesse quantos agrupamentos teriam bem definidos, se a gente fosse fazer um trabalho experimental? Uhum. A gente poderia colocar 3 caminhos, 4 caminhos. Como é que, assim, além do critério visual, como é que a gente identificaria quantos caminhos? No Camisa, ele é interessante. Ele é um pouquinho lento, mas ele é interessante porque existe uma metodologia para você calcular essa quantidade digamos, de centroides, né? De grupos, né? Aí o que vai acontecer? Se você, quando você começar digamos, a colocar, você pode fazer uma metodologia. Ele tem uma metodologia que você vai testando mesmo. Você bota um centroide, aí você calcula uma métrica de dispersão. O quanto aqueles centroides, de fato, eles estão mais centralizados nos dados possível, né? Por exemplo, digamos que aqui tivesse um terceiro grupo, tá vendo? Vamos imaginar aqui que direito, no canto direito superior, tivesse um outro grupo, certo? Só que eu botei o caminho só com 2 centroides. E aí eu vou calcular, digamos que eu calcule aqui, a qualidade desse centroide. Como pode ser a qualidade? A soma da distância desse centroide para os elementos, né, a soma da distância. Digamos que o centroide é o elemento matemático que ele vai se movimentar para se encaixar no centro, né? Então é um elemento meio que virtual que ele consegue se movimentar matematicamente, ou seja, esses números aqui, ó, por exemplo, o que é que simboliza isso aqui, ó? Quando tem o 0,6. Não, deu para compreender a ideia. Então, você pensaria numa interação para poder achar um centroide Pronto. mais possível? Seria algo assim? Pronto. Aí o que acontece? Eu posso pegar essa métrica de qualidade para avaliar a qualidade do centroide. E aí o que acontece? Se tiver 2, eu vou ter um determinado valor, né? Pega esse negócio, soma e tiro a média. E também faz isso por 2 centroides. Aí eu vou ter um número que vai representar o quão bem esse centroide está encaixado aí. Aí o que acontece? Como tem um grupo aqui, ó, meio que ele vai dividir. Alguns elementos vão ficar para esse grupo, outros elementos vão ficar para esse outro grupo aqui. E aí as distâncias vão estar grandes, né? Então esse número vai estar alto. Aí quando você bota 3, aí de fato você vai ter uma outra realmente soma, só que as distâncias entre todos os elementos vão estar bem menor. Acontece. Aí você vai fazendo isso para 1, para 2, para 3, para 4, e aí você vai plotando o gráfico. Quando você começar a plotar o gráfico, você vê que a diferença, né, essa métrica de qualidade não tá melhorando muito, aí você para ali. Assim que ele começar a parar de aumentar essa métrica aí, entendeu? Não, beleza, entendi. Valeu. Essa é uma estratégia. Mas assim, tem outros algoritmos também que vai ajudar nesse processo aí. Show? Pronto. Orival, professor, Oi. mas você poderia botar 3 centroides Posso. nesse exemplo aí? Posso. Então, vamos botar ele com 3 só pra gente ver o que fica. Aí o que vai acontecer? Vai ficar em algum desses grupos, ou talvez no meio, fique um centroide perdido aí, né? Um grupo perdido. Mas ele vai formar 3 grupos. Vamos botar aqui 3, só pra gente ver como é que vai ficar. 3. Vou treinar de novo, né? Aí agora eu vou precisar de mais um desenho desse, né? Aí o caminho, né? Os resultados podem ser 0,1, 0,2 e 0,3, blue, red, black. Deixa eu ver se ele tem black. Cluster 3 aqui no label não. Deixa eu tirar esse label que eu não estou usando no label. Deixa eu ver se eu coloquei tudo certo. Aqui, 012, 02. Acho que foi. Pronto. Aí como é que ele fez? De fato, esse cara tá um pouquinho mais solto, né, da galera. Ele é um cara intermediário. Então tem um grupozão aqui, tem outro grupo aqui,
e tem outro grupinho aqui, tá vendo? Talvez tenha até ficado até melhor. Entendi. Tem um meio termo aqui, ó, que ele tá um pouquinho para cá, mas também tá para lá. Ele tá meio ainda, divergindo, né? Os outros. Ele tá meio indeciso, não sabe se fica com esse grupo aqui, não sabe se vai pro outro. Beleza? Isso é preciso mesmo. É. Preciso de opinião. Porque ele tem, na verdade, ele tem uma palavrinha, né? No vetor de característica dele tem uma palavrinha que é esse cara aqui, ó. Esse, tá vendo? Ele só tem uma, tá vendo? Que é o 9. Lá no que é o 9. 9 acho que é o trees, né? Então, o trees. Então ele tem até uma frase grande, mas o que tem em comum só esse trees, né? The generation of a random binary unordered trees. Então, assim, essas palavras aqui, elas acabaram ficando irrelevantes. Ficou só o trees, só que o trees aparece um pouco aqui, né? Nesse conjunto aqui. E aparece aqui também, né? Só que aqui dentro dessa frase aparece também o minus e talvez outra palavra. Aqui aparece minus e survey. Beleza? Beleza. Show. Pronto. Então aqui a gente chega na nossa apresentação. Aí o que acontece? Aí essas 5 primeiras frases, elas são de um grupo, né? Deixa eu botar aqui de novo. Essas 5 primeiras frases, elas são de um grupo. Na verdade nem foi, acho que foi a última. A última ficou indecisa. Esse último aqui ficou indeciso. Que realmente ele é um pouco positivo, né? Ele está perto do zero aqui, mas é um pouco positivo. Quem é esse último? Rapaz, foi o último que está ali meio indeciso. Na verdade, ele está bem mais distante, né? Então, no último aparece... talvez seja por causa desse 4 aqui, ó. O 4 aparece aqui, tá vendo? Agora fez sentido. Observar aqui, ó. O 4 aparece também lá em cima. Quem é o 4? Vamos descobrir quem é a palavra 4. O token 4. O token 4 é o survey. Por isso que ficou indeciso. De fato, aí, ó. Eu achei que era esse cara aqui, ó. Mas esse cara, que é o minus, ele tá realmente... Ele tá no grupo separado mesmo. No grupo mais extremo. Então, o minus tá nesse grupo mais extremo. Tá nesse grupo aqui, ó. Aí tem esse cara aqui, ó, que ele tá realmente misturado. Ele tem uma palavra que é muito forte. Cadê ele? Ele é o último de todos, né? Vamos analisar com essas palavras que estão aparecendo nele. Ele aparece o 10, aparece o 11, né? O 10 e o 11. Quem é o 10 e o 11? O 10 é o minors. O 10 é o graph. O 11 é o minors. Ok, então realmente aparece mais nas últimas frases. Só que também acaba aparecendo o survey. Aí esse survey aparece também aqui em cima, né? System, onde é que ele aparece, survey? Que me ajuda a encontrar o... Aqui, ó, aparece aqui, né? Aparece mais outra frase aqui. Então, de fato, realmente ele tá 2 pés aqui e um pé lá, né? Por isso que ele ficou ali no meio termo, né? Provavelmente se eu arrancasse esse survey aqui, ó, aí não ia ficar bem parecido com essa aqui de cima, né? Se eu tirasse o survey e colocasse com outra coisa, ia ficar um pouquinho mais misturado. Beleza, pessoal? Conseguiram compreender a essência aí do processo? O código vai ser um pouquinho complicado, mas eu queria realmente discutir sobre o processo e sobre a essência, sobre esses recursos, ferramentas.